Olá, povo brasileiro! Hoje eu estou aqui para ler mais um capítulo deste livro aqui, ó. Autobiografia de um Yogi. Hoje eu vou ler o capítulo 30. O capítulo 30 está na página 293. Autobiografia de um Yogi, capítulo 30, A Lei dos Milagres. O grande novelista Leon Tolstói tinha muitos ideais em comum com Mahatma Gandhi. Ambos trocaram correspondência sobre o assunto da não-violência. Tolstói considerava que o principal ensinamento de Jesus Cristo era: não resistais ao mal. Essas palavras estão lá na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. E ao mal dever-se-ia resistir apenas com o seu oposto, logicamente eficaz, o bem ou o amor. O grande novelista Leon Tolstói escreveu um delicioso conto, Os Três Eremitas. Seu amigo Nicholas Roerich resumiu assim: numa ilha viviam 3 velhos eremitas. Eram tão simples que usavam apenas esta oração: nós somos 3, tu és 3, tem piedade de nós. E grandes milagres se manifestavam durante a ingênua prece. O bispo da região. Parece que o conto tem base histórica. Uma nota editorial informa que o bispo encontrou os 3 eremitas quando viajava de barco de Archangelsk para o mosteiro de Slovetsk, na foz do rio Divina. O bispo da região soube da existência dos 3 eremitas e da sua inadmissível oração, e decidiu visitá-los para lhes ensinar as invocações canônicas. Chegou à ilha, disse aos eremitas que aquela petição aos céus era indigna, e ensinou muitas das orações habituais. Depois foi embora de barco. Atrás do barco viu uma luz radiante. À medida que a luz se aproximava, distinguiu os 3 eremitas, de mãos dadas, correndo por cima das ondas, no esforço de alcançar o barco. Esquecemos as preces que nos ensinou! Gritaram quando alcançaram o bispo. E corremos para pedir que ensine de novo. O bispo, assombrado, sacudiu a cabeça. Meus queridos, respondeu humildemente, continue a viver com a antiga oração. Como foi que os 3 santos caminharam sobre a água? Como foi que Jesus Cristo ressuscitou o seu próprio corpo depois de crucificado? Como foi que Lahiri Mahasaya e Sri Yukteswar realizaram os seus milagres? A ciência moderna ainda não tem respostas, embora o alcance da mente mundial tenha sido repentinamente ampliado com o advento da era atômica. A palavra impossível está se tornando menos preeminente no vocabulário do homem. As escrituras védicas declaram que o mundo físico opera sob uma lei fundamental, a de Maya, ou o princípio da relatividade e da dualidade. Deus, a única vida, é a unidade absoluta. Para aparecer como as manifestações diversas e separadas da criação, ele usa um véu falso ou irreal. Este véu dualístico e ilusório é Maya. Grandes descobertas científicas dos tempos modernos confirmaram este simples pronunciamento dos rishis da antiguidade.
A lei do movimento de Newton, Isaac Newton, é uma lei de Maia. Para cada ação, existe sempre uma reação igual e contrária. As ações recíprocas de dois corpos quaisquer, sendo iguais, têm sempre direção oposta. Ação e reação são, pois, exatamente iguais. Existir uma força ímpar é impossível. Deve haver, e sempre há, um par de forças iguais e contrárias. Todas as atividades naturais básicas denunciam a sua origem, Maia. A eletricidade, por exemplo, é um fenômeno de atração e repulsão. Seus elétrons e prótons são os opostos elétricos. Outro exemplo, o átomo, ou partícula final da matéria, é, como a própria Terra, um ímã com polos positivos e negativos. Todo o mundo dos fenômenos está sob o inexorável domínio da polaridade. Nenhuma lei de física, química ou outra ciência pode jamais estar livre dos princípios inerentes opostos ou contrastantes. A ciência física, portanto, não pode formular leis fora de Maia, o verdadeiro tecido e estrutura da criação. A própria natureza é Maia. As ciências naturais devem forçosamente lidar com sua inelutável essência. Em seus domínios, a natureza é eterna e inexaurível. Os futuros cientistas só podem sondar um aspecto após o outro de sua variada infinitude. Sendo assim, a ciência continua em perpétuo fluxo, incapaz de atingir a finalidade, apta é verdade para descobrir as leis de um cosmos já existente e funcional, mas impotente para detectar o autor e o único operador da lei. São bem conhecidas as grandiosas manifestações da gravidade e da eletricidade, mas o que são, nenhum mortal o sabe. Guglielmo Marconi, o grande inventor do rádio, admitiu a inadequação da ciência diante da finalidade ao dizer: é absoluta a incapacidade da ciência para resolver a vida. O fato seria realmente aterrador se não houvesse a fé. O mistério da vida é, de certo, o mais persistente problema jamais proposto ao pensamento humano. Transcender Maia foi tarefa dada à raça humana pelos profetas milenares. Elevar-se acima da dualidade da criação e perceber a unidade do Criador, eis o objetivo supremo do homem. Os que se apegam à ilusão cósmica devem aceitar sua lei essencial de polaridade, fluxo e refluxo, ascensão e queda, noite e dia, prazer e dor, bem e mal, nascimento e morte. Este padrão cíclico assume certa monotonia angustiante depois que o homem passa por alguns milhares de nascimentos humanos. Ele começa então a lançar um olhar de esperança para além das compulsões de Maia. Remover o véu de Maia é descobrir o segredo da criação. Quem assim desnunda o universo é o único monoteísta verdadeiro. Todos os demais estão adorando imagens pagãs. Enquanto o homem permanecer sujeito às ilusões dualísticas da natureza, sua deusa é Maia, a de dupla face, como Jano, o deus grego que tinha uma face na frente e a outra na nuca. Ele não pôde conhecer o Deus único e verdadeiro. No homem, a ilusão do mundo Maia manifesta-se como avidya,
literalmente significa não conhecimento, ignorância, ilusão. Maya ou avidya nunca pode ser destruída por convicção intelectual ou análise, mas somente alcançando o estado interno de Nirvikalpa Samadhi. Os profetas do Velho Testamento e os videntes de todas as épocas e terras, falavam a partir deste estado de consciência. O profeta Ezequiel disse: depois ele me trouxe para a porta, a mesma porta que olha para o Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel veio da direção do Oriente, e sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu com a sua glória. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 e 2. Através do olho divino na testa, o Oriente, o yogi leva a sua consciência a singrar na onipresença, ouvindo o verbo ou Om, o som divino de muitas águas, as vibrações de luz que constituem a única realidade da criação. Em meio aos trilhões de mistérios do cosmos, o mais fenomenal é a luz. Ao contrário das ondas sonoras cuja transmissão exige ar ou outro meio material, as ondas de luz transpõem livremente o vácuo do espaço interestelar. Elas dispensam até mesmo o hipotético éter, considerado na teoria ondulatória o meio interplanetário da luz. Se levarmos em conta a teoria de Einstein, as propriedades geométricas do espaço tornam desnecessária a teoria do éter. Em qualquer destas hipóteses, de todas as manifestações naturais, a luz permanece como a mais sutil, a mais livre de dependência material. Nas vastas concepções de Einstein, a velocidade da luz, 300.000 km por segundo, domina toda a teoria da relatividade. Ele prova matematicamente que a velocidade da luz, tanto quanto a mente finita do homem pode alcançar, é a única constante de um universo em fluxo. Deste absoluto, a velocidade da luz dependem todos os padrões humanos de tempo e espaço. Não mais abstratamente eternos, como considerados até então, o tempo e o espaço são fatores relativos e finitos. Eles obtêm sua validade como medidas condicionais, unicamente em referência ao padrão da velocidade da luz. Juntando-se ao espaço como relatividade dimensional, o tempo está agora reduzido à sua verdadeira natureza, uma simples essência de ambiguidade. Com alguns rabiscos equacionais da caneta, Albert Einstein baniu do universo toda a realidade fixa, exceto a da luz. Em sua teoria do campo unificado, posterior à teoria da relatividade, o grande físico procurou reunir numa só fórmula matemática as leis da gravidade e do eletromagnetismo, reduzindo a estrutura cósmica a variações sobre uma única lei. Albert Einstein alcançou, através das eras, os rishis que proclamaram o único tecido da criação, uma maia proteiforme. Albert Einstein estava convencido de que o elo entre as leis do eletromagnetismo e da gravidade poderiam ser expressas em fórmula matemática, a teoria do campo unificado, na qual trabalhava quando este livro foi escrito.
Apesar de Albert Einstein não ter vivido até completar seu trabalho, muitos físicos atuais compartilham sua convicção de que o elo será encontrado. Da memorável teoria da relatividade nasceram as possibilidades matemáticas de explorar o átomo final. Grandes cientistas agora afirmam audaciosamente que não só o átomo é energia em vez de matéria, mas também que a energia atômica é essencialmente substância mental. Reconhecer francamente que a ciência física lida com um mundo de sombras é um dos mais significativos progressos, escreveu Sir Arthur Stanley Eddington no livro A Natureza do Mundo Físico, editora Macmillan Company. No mundo da física, observamos um jogo de aparências que é o próprio drama da vida cotidiana. A sombra do meu cotovelo apoia-se sobre a mesa. Outra sombra. A tinta sombra desliza sobre o papel. Sombra. Tudo é simbólico, e o físico não vai além do símbolo. Então vem à mente alquimista que transmuta os símbolos. Para concluir em termos crus, a substância do mundo é substância mental. Daí vem o princípio hermético. O mundo é mental. Com a recente invenção do microscópio eletrônico, veio a prova definitiva de que a luz é a essência dos átomos e que a natureza é inevitavelmente dual. O New York Times deu a seguinte notícia em 1937 sobre a demonstração de um microscópio eletrônico numa reunião da Sociedade Americana para o Progresso da Ciência. A estrutura cristalina do tungstênio, até hoje conhecida apenas indiretamente através dos raios-x, delineou-se com nitidez em uma tela fluorescente, mostrando 9 átomos dispostos em retículo cúbico, com um átomo em cada canto e um no centro. Os átomos do retículo cristalino do tungstênio apareciam na tela fluorescente como pontos de luz em disposição geométrica. As moléculas de ar que bombardeavam o cubo cristalino de luz podiam ser observadas como pontos dançantes de luz, lembrando pontos de luz solar que tremeluzem na água. O princípio do microscópio eletrônico foi descoberto pela primeira vez em 1927 pelos doutores Clinton Davidson e Lester Gemer, dos laboratórios da Bell Telephone de Nova York, que descobriram que o elétron tem dupla personalidade, pois apresenta características de partícula e de onda, isto é, matéria e energia. A qualidade de onda deu ao elétron a característica da luz. Iniciou-se a pesquisa para criar meios de obter a convergência de um feixe de elétrons da mesma maneira que as lentes convergem a luz para um ponto. Por esta descoberta de qualidade, médico e monstro do elétron, demonstrado que o reino inteiro da natureza física possui dupla personalidade, o Dr. Davidson recebeu o Prêmio Nobel de Física. Escreveu Sir James Jeans no livro O Universo Misterioso,
da editora da Universidade Cambridge. A corrente do conhecimento dirige-se a uma realidade não mecânica. O universo começa a se parecer mais a um grande pensamento do que a uma grande máquina. A ciência do século XX soa, assim, como uma página dos veneráveis Vedas. Da ciência, pois, se assim há de ser, aprenda o homem a verdade filosófica de que não existe universo material. Sua textura e urdidura é Maya, ilusão. Submetidas à análise, dissolvem-se todas as miragens da realidade. À medida que se derrubam uma a uma as escoras tranquilizantes do mundo físico, o homem levemente percebe sua confiança idólatra, sua transgressão do mandamento divino: não terás outros deuses diante de mim. Isto está na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, o Pentateuco, Mosaico, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Em sua famosa equação, que resume a equivalência de massa e energia, Albert Einstein provou que a energia em qualquer partícula de matéria é igual à sua massa, ou peso, multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Obtém-se a liberação das energias atômicas pelo aniquilamento das partículas materiais. A morte da matéria deu nascimento à era atômica. A velocidade da luz é uma constante, ou um padrão matemático, não porque haja um valor absoluto nos 300 mil quilômetros por segundo, mas porque nenhum corpo material cuja massa aumente com sua velocidade pode jamais alcançar a velocidade da luz. Em outras palavras, só um corpo material cuja massa fosse infinita poderia igualar a velocidade da luz. Esta concepção nos leva à lei dos milagres. Mestres capazes de materializar e desmaterializar seus corpos e outros objetos, de mover-se com a velocidade da luz e de utilizar os raios da luz criadora para tornar visível qualquer manifestação física, cumpriram a lei. Sua massa é infinita. A consciência de um yogi perfeito identifica-se facilmente não com o corpo limitado, mas com a estrutura universal. A gravidade, seja a força de Newton, ou a manifestação da inércia de Albert Einstein, é impotente para obrigar um mestre a exibir a propriedade do peso, condição gravitacional característica de todos os objetos materiais. Quem sabe ser espírito onipresente não mais está sujeito à rigidez do corpo no tempo e no espaço. Seus cordões de segurança rompidos cederam ao dissolvente: eu sou ele. Faça-se a luz, e a luz se fez. Esta passagem está na Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco Mosaico, capítulo 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Faça-se a luz, e a luz se fez. Na criação do universo, o primeiro mandamento de Deus deu nascimento à essência estrutural, a luz. Nos fulgores deste meio imaterial ocorrem todas as manifestações divinas. Devotos de todas as épocas testemunham a aparição de Deus como chama e luz. Seus olhos eram como chama de fogo, e o seu rosto era como o sol, quando em sua força resplandece. Nos diz
o apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 e 16. Um yogi que, através da meditação perfeita, fundiu sua consciência com o Criador, percebe que a essência do cosmos é a luz, vibrações de energia vital. Para ele, não há diferença entre os raios de luz que compõem a água e os raios de luz que compõem a Terra. Livre da consciência da matéria, livre das 3 dimensões do espaço e da 4ª dimensão do tempo, um mestre transfere seu corpo de luz com igual facilidade sobre ou através dos raios de luz da terra, da água, do fogo e do ar. Se, pois, o teu olho for único, todo o seu corpo será luminoso. Essas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. A concentração prolongada no olho espiritual libertador capacita o yogi a destruir todas as ilusões relativas à matéria e ao peso gravitacional. Ele vê o universo como o Senhor o criou, em essência, uma indiferenciada massa de luz. As imagens ópticas, conta-nos o Dr. L.T. Clowland, de Harvard, as imagens ópticas formam-se segundo o mesmo princípio das gravuras comuns ao meio tom, autotipia, isto é, constituem-se de minúsculos pontos ou grânulos demasiado pequenos para serem percebidos pelo olho. A sensibilidade da retina é tão grande que a sensação visual pode ser produzida por relativamente poucos quanta de luz adequada. A lei dos milagres pode ser posta em execução por qualquer homem que tenha alcançado a experiência de que a essência da criação é a luz. Um mestre emprega seu divino conhecimento dos fenômenos da luz para projetar instantaneamente no plano das manifestações perceptíveis os onipresentes átomos de luz. A forma efetiva dessa projeção, seja o que for, uma árvore, um remédio, um corpo humano, é determinada pelo desejo do yogi e por seu poder de vontade e de visualização. À noite, o homem entra no estado de consciência, sonho, e escapa das falsas limitações egoístas que constituem a sua moldura diária. Ao dormir, tem uma demonstração recorrente da onipotência da sua mente. Eis que no sonho aparecem amigos mortos há longo tempo, os continentes mais remotos, a ressurreição de cenas da sua infância. A consciência livre e não condicionada que todos os homens experimentam ligeiramente em determinados sonhos é o estado mental permanente de um mestre sintonizado com Deus, inocente de todos os motivos pessoais e empregando a vontade criativa concedida pelo Criador. Um yogi recombina os átomos de luz do universo para satisfazer qualquer prece sincera de um devoto. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar e as aves do ar, e sobre os rebanhos e sobre a terra, e sobre tudo que rasteja na terra. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco mosaico, capítulo 1, versículo 26. Com este objetivo foram feitos o homem e a criação, para que ele se elevasse à condição de mestre de Maya e conhecesse seu domínio sobre o cosmos.
Em 1915, pouco depois do meu ingresso na Ordem dos Swamis, tive uma estranha visão. Por intermédio dela, compreendi a relatividade da consciência humana e percebi claramente a unidade da luz eterna por trás das dolorosas dualidades de Maya. A visão me ocorreu quando estava sentado, certa manhã, em meu quartinho no sótão da casa de meu pai, em Garpar Road. Há meses, a Primeira Guerra Mundial assolava a Europa. Eu vinha refletindo com tristeza na vasta cobrança que a morte fazia. Ao fechar os olhos em meditação, minha consciência transferiu-se subitamente para o corpo de um capitão no comando de um navio de guerra. O estrondo da artilharia explodia no ar. As baterias do litoral e os canhões do navio trocavam tiros. Uma pesada bomba atingiu o depósito de pólvora e despedaçou violentamente o meu navio. Atirei-me na água junto com alguns marujos que sobreviveram à explosão. Com o coração pulsando aceleradamente, alcancei a praia a salvo. Mas, ai! Uma bala perdida terminou seu rápido voo em meu peito. Gemendo, caí ao chão. Meu corpo inteiro paralisou-se. Entretanto, eu tinha consciência de possuí-lo, como se tem de uma perna que adormeceu. Enfim, o misterioso passo da morte me alcançou. Pensei, exalando o último suspiro, ia mergulhar na inconsciência quando, viva! Achei-me sentado na postura de lótus em meu quarto em Garpar Road. Lágrimas histéricas brotavam dos meus olhos enquanto eu dava pancadinhas e beliscava, cheio de alegria, minha propriedade reconquistada, um corpo livre de buraco de bala no peito. Balancei-me de um lado para o outro, respirando deliberadamente para ter certeza de que eu estava vivo. Em meio às autofelicitações, novamente senti minha consciência transferida para o corpo morto do capitão na praia ensanguentada. A absoluta confusão mental apoderou-se de mim. Senhor, orei, eu estou morto ou estou vivo? Um ofuscante jogo de luz encheu todo o horizonte. Uma vibração suavemente rumorejante modulou-se em palavras. Que tem a vida ou a morte a ver com a luz? A imagem de minha luz eu te fiz. As relatividades da vida e da morte pertencem ao sonho cósmico. Contempla teu ser sem sonhos. Desperta, meu filho, desperta! Como parte das etapas no despertar do ser humano, o Senhor inspira os cientistas a descobrirem, na época e no lugar certos, os segredos de sua criação. Muitas descobertas modernas ajudaram o homem a compreender o cosmos como expressão variada de um único poder, a luz, guiada pela inteligência divina. As maravilhas do cinema, do rádio, da televisão, do radar, da célula fotoelétrica, o extraordinário olho elétrico, as prodigiosas energias atômicas, tudo é baseado no fenômeno eletromagnético da luz. A arte cinematográfica pode retratar qualquer milagre. Do ponto de vista das impressões visuais, suas truncagens permitem todos os prodígios. Um homem pode ser visto como um transparente corpo astral, desprendendo-se de sua grosseira forma física. Pode caminhar sobre a água, ressuscitar os mortos, inverter a sequência natural do desenvolvimento das coisas
e brincar de anular o tempo e o espaço. Um perito pode juntar as imagens fotográficas como quiser, obtendo maravilhas óticas semelhantes às que um verdadeiro mestre produz com autênticos raios de luz. Os filmes de cinema, com suas imagens animadas, ilustram muitas verdades concernentes à criação. O diretor cósmico escreveu os roteiros dos seus próprios filmes e convocou enormes elencos para o cenário dos séculos. Da cabine de projeção da eternidade, ele envia seus raios de luz através dos filmes das eras sucessivas, e as cenas se projetam na tela do espaço. Exatamente como as imagens cinematográficas parecem reais, mas são apenas combinações de luz e sombra, assim também a variedade universal é uma aparência ilusória. Os planetas, com suas incontáveis formas de vida, nada mais são que imagens num filme cósmico, temporariamente verdadeiras aos 5 sentidos do homem. As cenas transitórias são projetadas na tela da consciência humana pelo infinito raio criador. O público de um cinema pode olhar para cima e ver que as imagens na tela aparecem com auxílio de um feixe de luz sem imagens. Do mesmo modo, o colorido drama universal deriva da branca e única luz da fonte cósmica. Com engenhosidade inconcebível, Deus encena superproduções para a diversão de seus filhos, fazendo-os simultaneamente atores e espectadores de seu cinema planetário. Certo dia, entrei no cinema para ver um documentário dos campos de batalha europeus. A Primeira Guerra Mundial ainda se tratava no Ocidente. O jornal cinematográfico apresentava a carnificina com tanto realismo que deixei o cinema com o coração consternado. Senhor, rezei, por que permite tanto sofrimento? Com enorme surpresa recebi sua resposta instantânea, sob a forma de uma visão dos verdadeiros campos de batalha da Europa. As cenas repletas de mortos e agonizantes ultrapassavam em crueldade qualquer representação do documentário. Olhe com atenção. Uma voz suave dirigia-se à minha consciência interiorizada. Verá que estas cenas, agora ocorrendo na França, não são mais do que um jogo de luz e sombra. Elas constituem o filme cósmico tão real e tão irreal como o documentário que você acabou de ver. Um filme dentro de outro filme. Meu coração ainda estava consternado. A voz divina continuou. A criação é, ao mesmo tempo, luz e sombra. Do contrário, nenhum filme seria possível. Sempre deve existir uma alternância na supremacia entre o bem e o mal de Maia. Se a alegria fosse ininterrupta aqui neste mundo, o homem viria a desejar um outro? Sem o sofrimento, ele dificilmente trata de recordar que abandonou o seu lar eterno. A dor é o aguilhão da reminiscência. A via de escape é a sabedoria. A tragédia da morte é irreal. Os que tremem diante da morte são como o ator ignorante que morre de pavor no palco, quando é disparado contra ele um cartucho de pólvora seca. Minhas criaturas são filhos da luz, não dormirão para sempre na ilusão.
Embora eu tivesse lido descrições de Maia nas escrituras, não me deram a profunda percepção interna de que veio com as visões pessoais e com as palavras simultâneas de consolo. Os valores de um indivíduo se modificam profundamente quando ele, por fim, se convence de que a criação é apenas um vasto filme e que sua própria realidade não está no filme, e sim além dele. Quando terminei de escrever este capítulo, sentei-me na postura de lótus sobre a minha cama. 2 abajures iluminavam tenuemente o quarto. No eremitério da Self-Realization Fellowship, em Encinitas, Califórnia. Erguendo o olhar, percebi que o teto estava pontilhado de luzinhas cor de mostarda, cintilantes e trêmulas, como centelhas radioativas. Miríades de raios, como riscos de lápis, ou linhas de chuva, reuniam-se num feixe transparente e jorravam em silêncio sobre mim. Imediatamente meu corpo físico perdeu sua densidade e metamorfoseou-se em textura astral. Tive a sensação de flutuar, enquanto o corpo sem peso, mal tocando o leito, movia-se ligeiramente, ora para a esquerda, ora para a direita. Olhei ao redor do quarto. Móveis e paredes permaneciam os mesmos, mas a pequena massa de luz multiplicava-se tanto que o teto era invisível. Eu estava maravilhado. Este é o mecanismo do cinema cósmico. Uma voz falou como se viesse do interior da luz, projetando um feixe de raios na tela branca dos lençóis de sua cama. Ele está produzindo o filme do seu corpo. Observe, o corpo nada mais é que luz. Olhei para meus braços e movi-os para trás e para frente, mas não consegui sentir-lhes o peso. Uma alegria extasiada me inundou. O talo cósmico de luz, florescendo na forma do meu corpo, parecia uma divina reprodução dos raios luminosos que saem da cabina de projeção de um cinema e manifestam-se na tela como imagens. Por muito tempo assisti o filme do meu corpo no cinema, levemente iluminado do meu próprio quarto. Embora eu tenha tido muitas visões, nenhuma foi tão singular. Enquanto a ilusão da solidez do meu corpo se desfazia por completo, e à medida que se aprofundava a minha experiência de que a essência de todos os objetos é luz, ergui os olhos para o fluxo palpitante de Vitatrons e supliquei: luz divina, por favor, reabsorve esta humilde imagem corporal em ti mesma, à semelhança de Elias que subiu ao céu num carro de fogo, que está registrado na Bíblia Sagrada, no 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Evidentemente, esta prece causou-me alarme, pois o feixe de luz desapareceu. Meu corpo readquiriu seu peso normal e afundou-se na cama. O enxame de luzes ofuscantes bruxuleou e sumiu. Minha hora de abandonar a terra ainda não chegara. Além disso, pensei filosoficamente:
Elias bem poderia ter se desgostado com a minha presunção. Um milagre é, em geral, considerado um efeito ou acontecimento sem leis, ou além das leis. Mas todos os acontecimentos em nosso universo ajustado com precisão ocorrem segundo as leis e são explicáveis através de leis. Os assim chamados poderes miraculosos de um grande mestre são um acompanhamento natural de sua compreensão exata das leis sutis que operam no cosmos interior da consciência. Nada pode ser realmente chamado milagre, exceto no sentido profundo de que tudo é um milagre. Que cada um de nós esteja encerrado num corpo intrincadamente organizado e colocado numa terra que gira no espaço entre as estrelas. Existe algo mais corriqueiro ou mais milagroso? Grandes profetas como Jesus Cristo e Lahiri Mahasaya costumam fazer muitos milagres. Estes mestres têm que executar uma grande e difícil missão espiritual para a humanidade ajudar milagrosamente aos aflitos. Parece ser da parte da missão. Parece ser parte da missão. Decretos divinos são necessários para combater doenças incuráveis e problemas humanos indissolúveis. Quando um nobre pediu a Jesus Cristo que curasse seu filho em Cafarnaum, Jesus respondeu com seco humor: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Mas ele acrescentou: vai, o teu filho vive. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 46 até o 54. Neste capítulo, dei a explicação védica de Maya, o poder mágico de ilusão, que é subjacente ao mundo dos fenômenos. A ciência ocidental já descobriu que uma mágica de irrealidade permeia a matéria atômica. Entretanto, que não apenas a natureza, mas também o ser humano, em seu aspecto mortal, está sujeito a Maya, o princípio da relatividade, do contraste, da dualidade, da inversão dos estados opostos. Não se deve imaginar que a verdade sobre Maya era compreendida apenas pelos rishis. Os profetas do Velho Testamento chamavam Maya pelo nome de Satã, que em hebraico significa literalmente o adversário. O Testamento grego, como equivalente para Satã, usa a palavra diabolos ou diabo. Satã significa Maya. Satã e Maya são iguais. É o mágico do cosmo que produz a multiplicidade de formas para esconder a verdade, única e sem forma. No plano de Deus, em sua diversão, lila, a única função de Satã ou Maya é tentar desviar o homem do espírito para a matéria, da realidade para a irrealidade. Jesus Cristo descreve Maya pitorescamente como um diabo, um assassino e um mentiroso. O diabo foi assassino desde o princípio e não permanece nele na verdade. E não permanece a verdade, porque nele não há verdade.
quando mente, fala do que lhe é próprio, pois ele é um mentiroso e pai da mentira. Estas palavras estão registradas no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O diabo peca desde o princípio. Para este fim, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo João. É a primeira carta de João. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Isto é, a manifestação da consciência crística dentro do próprio ser humano destrói facilmente as ilusões, que são as obras do diabo. Maia, que é a ilusão, que na Bíblia é o diabo, existe desde o princípio. Maia existe desde o princípio, devido à sua inerência estrutural nos mundos fenomênicos. Estes se encontram em fluxo transitório como antítese da imutabilidade divina. E aqui acabou o capítulo 30.